tudo é possível. Somente crer. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de vós essa noite. Vamos ler a Bíblia Sagrada, nós ganharmos tempo nessa noite. Livro de Romanos, capítulo 13. Depois nós vamos fazer uma oração especial pela irmã Carmen, esposa do irmão Vilmar ali de Trindade. Ela já passou por umas 2 cirurgias e parece que terça-feira vai passar por outra cirurgia. E eles pediram encarecidamente a oração da igreja. E nós temos tido muitos testemunhos, né, do que Deus pode fazer para aqueles que, na realidade, crê. E a oração intercessória, ela é muito importante quando nós se unimos em oração e intercedemos uns pelos outros, né? Aqui no livro de Romanos, capítulo 13, somente o versículo 8. Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Amém? Vamos então orar nesse momento. Eleve teu pensamento ao céu e interceda pela irmã Carmen ali também nesse instante. Amado Deus, nosso precioso Pai, nós não temos outro a quem recorrer, porque nós não reconhecemos que exista outro Deus além de Ti. E mesmo que existisse, nós não teríamos motivo para recorrermos, porque o Senhor é o Deus bom, um Deus que sempre atende, socorre-nos nos momentos de aflição. É um Deus que nos cura, que nos liberta, que nos perdoa, que nos salvou. Então, Pai, por esse motivo é que nós queremos nesse instante fazer mais um pedido, juntamente com a igreja do Senhor. Pai, nesse instante colocamos a irmã Carmen, ó Deus, na sua presença, o Senhor que é o Criador, o Senhor que é o autor da vida, Pai. Nós pedimos que o Senhor ajude nossa irmã ali, meu Deus, curando, libertando daquela enfermidade. Sabemos que o diabo veio para lançar enfermidade, trazer problemas para as pessoas, mas o Senhor veio para trazer a vida e vida com abundância. Por isso, meu Deus, mesmo que ela tenha que passar pelas mãos dos médicos ali, meu Deus, mas sabemos que quem cura é o Senhor que tem o poder para curar, libertar as pessoas. Por isso, unja as mãos daqueles médicos, Pai. Dá sabedoria a eles para, Senhor, fazer os procedimentos que devem ser feitos em prol da Tua filha, meu Pai. Assim oramos e desde já estamos crendo na cura e na libertação dela. E agora nos abençoe nesse momento, que a sua palavra ela possa ajudar a cada um nessa noite de uma forma especial. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Pode se assentar, irmãos? Você viu aqui nessa leitura que não podemos dever nada a não ser o amor, né? Sempre dê o troco. Vai comprar alguma coisa, você dê o amor.
falando na questão espiritual, né? E receba também o troco do amor. Saí ali fora e estava observando os irmãos num coro cantando aqui, né? E eu fui ali no carro pegar um objeto ali e observando a música do outro lado, um tipo de música aqui e um tipo de música lá do outro lado, né? E eu observando, né? Diz, olha, me veio aquela escritura onde o profeta diz que a Bíblia nos mostra, né? Se o justo, ele cumprindo todos os requisitos da palavra, se esforçando, lutando para cumprir todos os requisitos da palavra, apenas se salva. Aonde que vai aparecer o ímpio, então? Veja, nós tirando nosso tempo para... Não é nosso tempo. Na realidade é o tempo de Deus, né? Que estamos dizimando. Ainda deveríamos ser mais fiéis nessa parte, né? Mas, digamos aqui, esse momento de dedicação, de louvor, adoração ao nosso Deus, e contudo ainda apenas se salvemos, e aqueles que não fazem nada, é o inverso ainda, se eles ficassem, digamos, neutro, não fazendo nada, mesmo assim se perderia. Agora pensa bem, ainda praticando ao inverso daquilo que Deus quer que faça. Veja como a coisa é tão difícil, né? Mas bem, vamos em frente aqui. Eu estava observando alguns tópicos na mensagem e me veio aqui para nós meditarmos um pouco. No livro de Romanos, capítulo 12, a Bíblia nos diz aqui, um capítulo anterior a esse que nós lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E observando ali que há um perigo, muitas vezes, de até mesmo a pessoa querer chegar na presença de Deus de uma forma blindada, de uma forma resistente. Não sei se vocês vão conseguir entender a minha expressão, mas eu creio que vão. Porque você observou quando alguém vai, digamos assim, alguém vai querer aconselhar alguém. Aquele que vai ser aconselhado tem duas formas de ele receber aquele conselho. Tem um que há uma receptividade nele e ele se abre. Ele vem num espírito humilde e pronto realmente a colocar em prática, observar aquele conselho, analisar e colocar em prática. E já tem outro que ele até se aquieta para ouvir o conselho. Mas há uma blindagem, ele se blinda. Ele fica blindado, que não entra nada nele. Você pode mostrar tudo para ele, cada detalhe, vai por aqui, vai por ali, mas ele se blinda, que não entra nada nele. E ele torna-se um espírito resistente ainda. Quer dizer, ele faz força ainda. Há uma resistência contra aquilo. É o mesmo espírito, o que eu estou falando isso aqui para crentes. Crentes já dá mensagem. Nós buscarmos a ter esse espírito sábio de nós, como se aproximar. Leia a mensagem, aproximação, que você vai entender melhor.
O profeta, ele enfatizando essas coisas, ele disse, olha, depende muito como você se aproxima de Deus. Né? Teve uns que se aproximaram de Deus e não receberam nada. Teve outros que eles se aproximaram de Deus e receberam de Jesus Cristo, não foi isso? Quanta gente, naquela menção que ele faz na mensagem, quanta gente que se encostou em Jesus, que abraçou até Jesus no meio daquela multidão ali. Mas não receberam nada. Mas teve uma mulher lá que ela veio de coração aberto, que ela queria simplesmente tocar, só um toquezinho, nas vestes de Jesus. Ela se aproximou tão humildemente, e ela tocou em Jesus e foi tocada por Deus também. E quando Deus toca, sempre é algo de bom para nós. Amém? Então eu estava observando, em todas as situações, quando nós viemos à igreja, nós viemos aqui receber os conselhos de Deus, né? Viemos aqui ser corrigidos pela palavra, viemos aqui para ser admoestados, ensinados, mas depende a maneira que nós viemos. Se nós viemos blindado, viemos resistente, o profeta diz, nós vamos sair daqui pior do que nós entramos muitas vezes. Mas quando nós viemos com o coração aberto, um espírito receptivo para receber a palavra, como aquela terra que está sedenta por uma chuva, então nós saímos, o profeta diz, daqui melhores, porque duas maneiras a pessoa sai de um culto, ela sai melhor ou sai pior, né? Quando a pessoa vem blindado, ela já vem olhando de uma maneira carnal. Quando ela se blinda, ela já vem resistente. Primeira coisa, quando ela olha, ela já quer saber quem que é o pregador da noite. Né? Quem que é o pregador? É o fulano. É o fulano. Ela já se fechou. Né? Mas quando ela vem de coração aberto, ela não vem olhando para o homem. Não vem olhando para o homem, mas vem olhando para o que Deus vai trazer através do homem. Né? Eu sempre faço a comparação, baseado no que o profeta diz. Quando chega o mensageiro, que é o correio lá na sua casa, você não olha que tipo de moto que ele está, que tipo de carro que ele está, que tipo de sapato que ele está. O teu interesse é o que ele está trazendo, aquela cartinha ali, né? Você já vai focado ali, né? Ainda mais se alguém tem uma notícia lá do INSS ou do banco, alguma coisa, lá ele fica na expectativa ali, não, vai chegar. Né? Quando chega o carteiro lá, você não está prestando atenção no carteiro, você está prestando atenção no que o carteiro vai trazer. Né? E assim é quando nós viemos à igreja, para ouvirmos os conselhos, ouvir a palavra de Deus. Nós temos que estar humildemente, nosso coração aberto, pronto para ouvir a palavra, não olhando para o homem. O profeta sempre ele dizia, olhem aqui, não olhem para o baixinho, o careca. Em outras palavras, eu não tenho nem uma estrutura física, beleza alguma, para oferecer. Ele chegou a dizer, eu tenho um vocabulário pobre. O profeta disse que ele se envergonhava do vocabulário dele. Quando ele olhava grandes homens, com palavras bonitas, falando, né? E ele olhava para ele mesmo e se envergonhava. Ele fala isso, né? E aqueles, os escandalizados, quando olhavam para o vocabulário do profeta, o comentário, o Billy, né? Mas o eleito, ele não olhava para o baixinho, não olhava para o careca, não olhava para aquela expressão rude muitas vezes, mas olhava para o conteúdo da palavra, e aquilo ali, ia lá no íntimo da alma.
para o incrédulo, irmão, na realidade é o seguinte: para o incrédulo não tem mensagem boa. Não é assim? Pode pregar a melhor mensagem que tiver, para o incrédulo não tem mensagem boa. Agora, para o crente, uma simples palavra é uma grande mensagem. Por quê? Porque ele já vem na expectativa, e o profeta diz: depende da expectativa que você vem. Você vem num culto para ver Jesus, você vai ver Jesus. Amém? Você crê assim? Na mensagem humildade, o profeta, humilha-te. O profeta diz assim, ó: você quer saber? Eu vou citar alguns tópicos aqui nessa noite, nem vou colocar um título, mas no que a gente lê muitas vezes, eu gosto de trazer isso aqui. Na mensagem humilha-te, o profeta diz: você quer ver um homem grande? Quer ver um homem grande? Não olhe a altura que ele tem. Não olhe o quão grande nome ele tem na sociedade, sua sabedoria em termos de intelectualidade. Você quer saber se um homem realmente ele é grande? Vocês já leram isso, irmão, na mensagem? Que eu vou falar aqui, eu creio que muitos já leram. O profeta diz: olhe o quão humilde ele consegue ser. O grau de humildade que é nele, você vai ver a grandeza que há naquele homem, naquela mulher. Então, a humildade é algo sobressalente na vida do cristão. É algo sobressalente na vida do cristão. A humildade, eu estava observando aqui, ó, sinônimo de humildade. Sinônimo de humildade quer dizer modéstia, simplicidade, aquela pessoa simples, né? Naturalidade. Tudo que ela vai fazer não é algo fabricado, não é algo fictício, mas ele é natural, ele age com naturalidade, né? Ele não é aquele eu faz de conta, vou fazer um teatro. Não, ele age com naturalidade. Isso é sinônimo de uma pessoa ser humilde. Em todos os aspectos da sua vida. Naturalidade, despojamento, singelo, há uma singeleza nele. Respeitoso, isso são sinônimos de humildade. Respeita. Ah, mas se fulano pensa diferente, mas eu vou respeitar ele. Ah, mas ele tem certos gostos, vou respeitar ele. A Bíblia chega dizendo assim que nós temos que considerar os outros superiores. Considere ao seu irmão superior a você. Não é isso que a Bíblia ensina? Eu não lembro o capítulo, mas eu sei que está na Bíblia. Está em você agora ir atrás lá, mas eu digo que está na Bíblia, eu já li. Já leu isso aí? Considere-se o seu irmão, seu semelhante, superior a você. Que quando nós agimos assim, isso mostra quão humilde. Agora, quando a pessoa se acha superior, ela começa a olhar as outras de cima para baixo, né? E ali entra o espírito da soberba, do orgulho. Irmãos, muitas podem dizer assim: mas isso aí é o feijão com arroz. É o que nós ouvimos esses dias aqui. É o feijão com arroz que nós temos que mexer muitas vezes e comer ele, que é o que sustenta-nos, não é verdade? Então, respeito, quando nós respeitamos, o profeta diz assim, ó: quando eu respeito a você, isso que é sinônimo de ser humilde. Quando eu respeito você e você me respeita, então nós estamos respeitando a Deus. Quando eu respeito você, mas uma questão não é desse respeito, muitas vezes a pessoa leva só num ângulo. Não, eu não falei nenhum palavrão para ele. Eu não pisei no calo dele. Não é só isso a questão do respeito.
Dê asas para a sua imaginação aí, busque, cavoque dentro da Bíblia, dentro da mensagem, o que significa também o respeito. E você vai ver uma série de coisas aí que inclui dentro do respeito. E isso aqui está também conectado, nós observamos aqui, na questão de ser humilde. Humilde. Você pode observar, Jesus, olha, o exemplo maior que existiu foi Jesus. Foi ou não foi? A ponto que Paulo disse, olhe para Jesus. Ele não disse, olhe para Pedro. Olhe para Paulo. Não falou para ele, olha para o Paulo aqui, não. Olhe para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Mas você vê que Jesus era o maior, vamos olhar assim, era o maior, era o próprio Deus entre eles. Mas não se distinguia Jesus olhando naturalmente assim dos seus discípulos. Se você olha na Bíblia Sagrada, você vai encontrar que para aqueles soldados, aqueles homens prender Jesus ali no jardim de Getsêmani, eles tiveram que levar Judas Iscariote, e ainda o Judas chegar em Jesus, avisar eles, para vocês poderem conhecer quem é naturalmente o mestre lá, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chegar nele e identificar ele. Chegar ele e beijar. Porque olhando na linha natural assim, ele não era diferente do Pedro, do Lucas, do João, não era diferente olhando assim, nem nas suas vestes. Eu sou o Jesus aqui, olha, não. E teve que o Judas chegar lá, abraçar ele, dar um beijo nele, daí os soldados souberam que ele era o mestre, que era Jesus. E veja, o próprio ato, quando ele fez do lava-pé ali, ele não negou que ele não era mestre. Né? Vocês dizem que eu sou Senhor e mestre, na realidade eu sou mesmo. Mas olha aqui, se eu sendo Senhor e mestre, olha o exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Lavar os pés uns dos outros. E na questão do lava-pé, muitas vezes o profeta diz assim, que não é só a questão de humildade que está ali. Há vários quesitos dentro do próprio lava-pé. Inclui até perdão. Dentro do ato lava-pé, por isso que o profeta ensina. Se você tem algo contra o seu irmão, alguma coisa, alguma diferencinha, o bom é você ir lá e convidar ele para quebrar aquilo ali. Vai lá e convida ele, vamos fazer o lava-pé junto? Não, assim, eu lavo o pé com fulano, com ciclano. Irmãos, isso aqui é antiético diante de Deus e da própria igreja, quando nós fizemos escolhas na fila, fica aqui agora que eu vou lavar o pé contigo. Não quero lavar o pé com fulano. Irmão, porque a questão, Deus está olhando para o coração da pessoa. Você observou isso? Então, igreja, eu estou falando essas coisas aqui baseado no que o profeta diz. Não é nenhuma doutrina, nem um pensamento meu, mas que isso sirva para ajudar você em tudo que você vai fazer, se policiar, até mesmo no dia da ceia, no ato lava-pé. Não há escolha, não há... porque entra, às vezes, aquele espírito separatista, né? Vou lavar contigo, porque tu é o meu genro, não entendeu? E você tem o pé mais limpinho, que tu trabalha no escritório lá, aquele da botina que trabalha a semana inteira, eu não vou lavar. Isso aí é espírito separatista. Entendeu? Se Jesus lavou os pés dos discípulos empoeirados ali, e eu, sendo Senhor e Mestre, eu vos lavei. Então, isso é ser humilde, né? E dar o exemplo. Então, por isso que Paulo teve a ousadia de dizer, vocês não devem olhar para fulano, beltrano, ciclano, mas olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém?
sujeição. O sinônimo de humildade aqui dá uma lista grande. Mas eu coloquei algumas coisas aqui. Sujeição. Sabe que tem gente que ele é humilde parcialmente. Parcialmente. Mas ele não se sujeita, como diz a própria Bíblia, às autoridades constituídas por Deus. E daí, então ele é humilde, mas parcial. E sendo humilde parcial, está em falta, não é isso? Não. Deus colocou diáconos aqui na igreja, foram chamados aqui, e nós devemos honra, respeito, obediência e sujeição a eles. Porque são autoridades que nós mesmos, como igreja, elegemos eles. E quando eles pedem alguma coisa para fazer, é porque eles são os que estão coordenando uma ordem dentro da igreja. Eles estão coordenando o andamento das coisas, da obra de Deus dentro da igreja. Chega um diácono ali, irmão, faz o favor, se você pudesse sentar naquela cadeira lá. É porque ele viu que está de repente chegando um visitante lá e não ia ficar bem confortável. Você que é da casa. Você que é da casa. Quando chega a visita lá na tua casa e tem, digamos assim, chega 5 visitantes. E você tem 5 cadeiras. O que você faz? Você deixa um visitante de pé e você senta? Ou você, por favor, sente. E fica você de pé, você cede. Não é assim? E quando nós estamos na casa de Deus? Nós somos da casa. Às vezes chega uma pessoa num dia de reunião, agora, por exemplo, na vigília, vamos ter... a minha linha era outra, mas deixa Deus falar aqui, irmãos. Para ajudar vocês. Chega um dia de movimento, a pessoa às vezes olha para o diácono, cara feio, parece que quer mandar. Não, não é que quer mandar, na realidade ele foi constituído para exercer autoridade. E se nós somos humildes, então está incluído sujeição às autoridades constituídas, e quanto mais aquelas que foram constituídas por Deus. Reverência, respeito, sujeição. Não é verdade? Reverencie. E aí onde que nós somos realmente abençoados por Deus, quando nós procedemos dessa forma. Amém? Eu coloquei, estou citando alguns tópicos aqui para ajudar. Eu estava ali no quartinho, a minha linha de mensagem, meu pensamento, por isso que Isaías 55, acho que é, Deus disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos são mais altos. Eu tinha outra mensagem para pregar, que veio no meu pensamento. Mas quando cheguei ali, Deus falou forte, porque Deus fala no nosso coração, né? Deus falou forte e não... Você que é pregador, você já creio que tem essas experiências. Muitas vezes nós forçamos da nossa maneira e não funciona. Nós temos que seguir a linha do Espírito, porque tem alguém que está precisando daquilo ali. Você sabe que muitas vezes o pregador também é o cuidado que nós queremos atingir os 100% da igreja com a mensagem. E não, às vezes tem uma pessoa ali que naquele dia, naquela noite, Deus quer falar. Lembra que o irmão Brana fez uma campanha, uma grande reunião de 3 dias. E aquele movimento grande que estava sucedendo, e o irmão Brana prega ali. E eu não me lembro se tinha mais 1 ou 2 dias de campanha para frente. Daqui a pouco uma velhinha, uma irmã de idade lá, levantou a mão, aceitou, e o Espírito Santo disse, pode encerrar a campanha. Pode encerrar a campanha. Era essa aí. O resto que você vai falar aí, o que tiver aí, não vai ter efeito nenhum. Foi atingido o alvo. E às vezes num culto, irmão, o pregador se preocupa em atingir toda a igreja. Na realidade, ela é atingida, de uma forma ou outra ela é atingida.
Mas o foco, às vezes, é uma pessoa ali que Deus está tratando de uma maneira profunda. Mas cada palavra que sai daqui, na realidade, ela atinge a alma do eleito. Muitas vezes você recebe isso, você diz, mas eu não preciso agora. Eu não preciso, não está precisando na hora. Mas se você armazena ela, vai chegar um dia que você vai abrir o seu celeiro, vai tirar aquele dia lá, porque você recebeu. E tem outros que às vezes é atingido na hora. Era isso que eu estava precisando agora, nesse momento. Amém? Eu estava lendo ali, eu creio que na mensagem sobrenatural, é ruim pensar, baseado no Apocalipse capítulo 3, versículo 14, sobre Laodiceia. É ruim pensar que é inteligente quando não é. E aqui você dá asas. Que tem alguma coisa quando não tem. Dá asas aí. Pensar que é alguma coisa quando não é. Laodiceia é assim, ela pensa que tem, que é, e não tem, e não é. Mombrano, na mensagem sobrenatural, ele disse assim, logo que ele saiu da igreja batista, ele pensava que era um pregador. Ele pensava que era um pregador. E alguém chegava nele e dizia, você é pregador? A primeira coisa que ele fazia, já puxava a carteirinha. Sou pregador. Já apresentava. Não é o que mais nós vimos hoje no mundo, né? Parece que as pessoas querem dar o carteiraço, né? Isso aqui, nós temos tudo baseando aqui, se você observar, cai lá em a pessoa ser humilde, ser grande, ser humilde. Porque a Bíblia, ela nos mostra, no livro de Salmos, nós vamos encontrar, 146, que Deus eleva o humilde, mas abate o soberbo. É uma coisa que Deus não gosta, é da soberba, mas da humildade de Deus. E quando nós somos humildes em todos os aspectos, nós sempre somos retribuídos por Deus. E daí o irmão Brana contando essas experiências que serviu para mim e serve para cada um de nós. Então cada um que chegava e ele dizia, e aí, você é pregador? Sou pregador. Apresentava a carteirinha. Diz o irmão Brana, é que eu não tinha visto um pregador mesmo ainda. Ele foi numa campanha pentecostal lá e viu um pregador mesmo. Mas o homem pregava mesmo. Fazia descer fogo do céu. O irmão Brana perguntava para ele, você é pregador? Eu não sou pregador. Outra vez ele se achava que era peão de rodeio. Quando ele chegou aos 18 anos ali, ele pensou que era peão de rodeio. Sabe por quê? Porque ele tinha tido umas experiências. Diz que seu pai lavrava com um cavalo velho lá. E lavrava o dia inteiro. Quando chegava de tardezinho, o cavalo cansado. Aí o que o irmão Brana fazia, diz que pegava o apeiro, e ele ia dar água para o cavalo, né? Pegava o apeiro e bolhava uns carrapichos debaixo do apeiro, e aquilo espinhava o cavalo. E o cavalo mal e porcamente podia caminhar, às vezes dava uma... E ele montava em cima e achava que era um peão. E ele foi num rodeio, nessa mensagem sobrenatural, ele foi num rodeio. E ele todo pomposo, e ele foi se enfiar onde? No meio dos peão, porque ele achava que era um peão. Ele pensou, eu também sou peão, eu monto num cavalo aí. E disse que ficou de canto lá, e perguntava para ele. E ele ouvindo os peão conversar ali, né? Aqueles papos de peão. E daqui a pouco saiu um do meio deles ali, anunciaram o nome dele, e ele montou num cavalo chucro. Isso aqui são experiências que o irmão Brana passou e ele trouxe para a igreja com uma finalidade de ajudar. E diz que aquele peão
não parou 5 segundos no lombo daquele cavalo, caiu de cara no chão, sangrando tudo, e uma ambulância já veio, juntou ele, levou para o hospital, tudo lastimado. Irmão Brana olhou, sabe uma coisa, eu não sou nada de peão, não. Daí alguém fez uma proposta ali e disse, eu dou tantos dólares para quem montar no tal cavalo, assim, assim. E olhou para o irmão Brana assim, e você é peão? Não, eu não sou peão. Eu não sou peão. Outra vez, o irmão Brana disse que ele era lutador de boxe, né? Vocês já leram isso? E ele já tinha ganhado umas quantas lutas. E subiu na cabeça dele que ele era o melhor, né? E disse que foi para o ringue lá com um. E disse que ele apanhou tanto naquele ringue, que chegou umas horas, ele orou, que deu um tempinho, acho que, como é que chama aquele intervalo ali? Quando dá um intervalozinho, diz que ele orou lá, Senhor, se eu não morrer nessa, que eu escapar, nunca mais eu quero lutar boxe. Você viu? Então ele pensou, até saiu como um boxeador, mas na verdade ele não era, ele era um profeta. Ele era um profeta. E o profeta diz, e quando nós sabemos reconhecer quem nós somos, quem nós somos, é aí o segredo da nossa vitória. Porque há 2 coisas que o diabo quer fazer muitas vezes. O profeta diz que se ele não consegue te empurrar, ou não consegue puxar para o lado dele, o que ele faz? Ele tenta empurrar você, mas ele não quer te deixar no teu posto de dever. Então, quando ele não consegue te jogar lá no mundo, inferiorizar você, dizer que você não é nada, olha, você não presta para nada, você não é eleito, e ridiculariza você, complexos, entendeu? Inferiorizar você, deixar você abatido, fazer você, querer você desacreditar na tua eleição, no teu chamado. Quando ele não consegue fazer isso, então, o profeta diz, então ele empurra você para onde você... Não, você é o seguinte, você é isso, é bem mais do que estão te colocando. E começa, porque está nele, o que ele fez lá no céu? Ele é exaltado mesmo, né? E ele se exaltou tanto, que ele teve que ser expulso de lá, não pôde ficar na presença de Deus. Então, há 2 cuidados, não ficar aquém, mas também não ir além. Porque muitas vezes nós não mantemos o equilíbrio, então é onde nós fraquejamos e perdemos para o inimigo. Esse é o conselho de Deus. Amém? Na mensagem A Perfeição, eu vou ler só alguns parágrafos aqui, não quero ser extenso, mas na mensagem A Perfeição, porque a questão assim, o profeta diz, ninguém consegue. Isso que nós temos que sempre reconhecer, e é honrável diante de Deus, quando nós temos esse espírito humilde. Porque essa perfeição aqui, ela não deixa de nos levar a ser humilde. Sedes perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mas que grau, que nível de perfeição ele demonstrou para nós? A perfeição estava onde? Quando ele estava diante dos obstáculos, que ele mostrou a perfeição. Ele mostrou que ele era humilde diante das adversidades. Ele mostrou que ele era humilde diante das situações. Ali estava a verdadeira perfeição de Deus.
E nessa mensagem à perfeição aqui, ó, ele vem nos puxando. Às vezes a pessoa, o profeta diz, em outras mensagens, a pessoa até tem um dom. Mas se ele não manter esse dom com humildade, aquilo ali vai fazer mais dano do que qualquer outra coisa. Até mesmo como um pregador, se ele não usar dentro dos parâmetros da palavra, com equilíbrio, aquele dom vai fazer mais dano do que uma bomba atômica, porque se trata de almas. Você compreende, irmãos? Então ninguém pode pensar nessa mensagem de perfeição que eu sou alguma coisa, você é alguma coisa, por nossas próprias habilidades, por nossos méritos, nossos merecimentos. Não, nós sempre temos que estar humildes diante de Deus e clamando por misericórdia, 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 todo momento e qualquer circunstância da nossa vida. Porque tem gente que clama misericórdia quando ele está onde? Quando ele está lá no fundo do poço, ele está clamando por misericórdia. Mas quando ele sai do poço, que ele está em cima, ele não lembra mais da misericórdia, porque só a misericórdia ela pode dar quem tem. Quem tem é Deus, não é? Mas o profeta diz que os seus filhos também têm a misericórdia para dar. Abraão teve misericórdia. Veja a intercessão que ele fez, até para os sodomitas, homens ímpios, maus. Mas ele estava lá, oferecendo a misericórdia, porque ele tinha ganhado a misericórdia. Não é assim? Então, ninguém consegue, digamos, ser perfeito, ser humilde por si próprio. Você tem que sempre lembrar que tudo foi feito por Ele. Tudo é para Ele. E tudo é dele. Às vezes nós pensamos, foi feito para mim. É tudo para sim. Olhando uma visão, sim. O eu fiz. Às vezes Deus abençoa um homem e ele diz, eu fiz. Veja o Nabucodonosor. Aquele espírito de autossuficiência. Quando ele chegou, olha aqui, olha o que eu fiz aí. Está vendo essa cidade murada? Todo esse grande projeto, olha o que eu fiz. O profeta diz que aquele espírito de autossuficiência subiu em seu coração. Leia a mensagem influência, Uzias. Também o espírito de autossuficiência. Olha aqui, eu posso, eu fiz. Entendeu? E Deus abateu, porque aquilo levou à soberba. Então não é, mesmo se Deus abençoa você com o teu dom, como um pregador, como um cantor, como um pastor, como um diácono, ou mesmo você assentado aí, você lembra que você não é qualquer um também, você é um grande homem, uma grande mulher, porque homem grande, mulher grande é aquele que Deus salva ele. Mas isso nunca deve levar-nos a pensar que nós somos grandes em nós mesmos. Somos grandes em Cristo, é nele. E nessa mensagem de perfeição, o profeta diz aqui, parágrafo 11. Ele diz, agora pela lei nenhuma carne é salva. A lei não pode salvar, a lei é a que nos coloca na cadeia. Mas ela não tinha nenhum poder redentor, a lei apenas mostrava para nós que éramos pecadores e nos condenava. Isso é o que a lei deve fazer, é para trazer condenação, para mostrar onde está o seu erro. Isso é a lei propriamente dita, ela não podia salvar, ela podia somente acusar. Veja, é o que a lei fazia, né?
E Deus, sendo santo e justo, ele tinha que ter uma acusação, ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então ele tinha que receber o devido tratamento, porque ele violou a lei. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram. Eu creio que é Romanos 3:23, todos, isso generalizou toda a raça humana, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, porque a lei mostrou que nós nascemos em pecado, fomos gerados em iniquidade, e a salvação, nenhum poderia salvar-se a si mesmo, porque a lei estava dizendo isso. Estamos condenados pela lei. Mas veja, nenhum pecador poderia ficar na presença de Deus. Mas veja aqui, conectando com aquilo que nós lemos lá no início. Mas vamos verificar um pouquinho no parágrafo 18. Os atributos de Deus, a Bíblia diz claramente, nos diz que Deus, ele é amor. Mas mesmo sendo amor, ele tem que ser justo. Então, o amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar, brincar. O amor também é justiça. Agora, quando Deus viu os seus filhos que tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho, pois Deus viu que era para esses filhos ser absolutamente, totalmente aniquilado da sua presença. Não havia nada mais a ser feito, porque eles tinham transgredido a sua lei, e a pena de sua lei era a morte. No dia, olha, se Deus dissesse assim, ó, simplesmente lá, no dia que vocês pecar, vocês vão sofrer um pouquinho, vocês vão ter uns açoites. Então não tinha existido morte, né? Eram uns laçaços, vamos dizer assim, né? Mas olha a palavra de Deus. No dia que dele comerdes, nesse dia morrereis. Então a pena da lei era pena de morte. De morte, ninguém conseguia se salvar. Mas então o amor de Deus se compadeceu-se dos seus súditos, e quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor de Deus por presciência, quando ele tanto amou sua raça, ainda que eles estavam sobre uma penalidade. Ele fez com que a morte substitutiva, eu achei interessante isso aqui, eu nunca tinha lido, quem sabe li, e eu li, mas me passou por alto. E quem sabe passou para você, mas nessa noite, olha aqui, vou reler de novo. E Deus, por sua presciência, quando ele tanto amou sua raça, ainda sobre a penalidade, que nós estávamos destinados à morte, né? Ele fez com que a morte substitutiva, um substituto, porque alguém tinha que morrer ou não tinha? Pecou, morreu. Mas olha a presciência de Deus. Porque a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho, que não conhecia pecado, e ele serviu como um substituto para obrar e para morrer no lugar daquele pecador culpado, e foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. Como Deus quebrou sua palavra? Não quebrou sua palavra. Morreu, alguém morreu. Porque a pena era a morte. Então o que Deus fez? Um cordeirinho substituiu o Adão, substituiu a Eva. Foi assim? Mas olha o que o profeta diz. Portanto, no Antigo Testamento oferecia-se o sangue do cordeiro, cabritos, ovelhas, touros, novilhas, uma morte substitutiva. Mas em toda aquela grande economia de Deus, havia no fundo de sua mente
o real projeto por vir, o que seria ele. Aquilo era sombra do real projeto que estava por vir. E o real objeto que estava por vir era o seu filho unigênito. Todos os cordeiros que morreram era apenas uma sombra, e uma sombra é apenas o lado negativo de um objeto. E eles apenas falavam da vinda do Calvário. E agora, quando nós abrimos no livro de Hebreus e tomar aqui o que Paulo, o grande apóstolo, está falando no capítulo 10, nós vamos entender. Porque tendo a lei a sombra dos seus bens futuros e não a imagem exata. Veja. Então, no parágrafo 29, a Bíblia diz que a lei nunca poderia, com seus sacrifícios, aperfeiçoar os que se achegavam. Então, a lei não poderia aperfeiçoar coisa alguma, ela era somente um indicador, e esses sacrifícios feitos cada ano nunca poderiam aperfeiçoar aquele adorador. Sendo assim, sobre a lei, o guardador da lei ou das suas sombras. Agora, eu quero, no parágrafo 31, diz: a Bíblia declara que todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentira, e Deus não poderia tomar um homem para morrer pelo outro, porque um é tão culpado quanto o outro. Na presença de Deus, o arcebispo nascido nesse mundo era tão culpado quanto o mais baixo bêbado da cidade. Um não pode expiar o outro. Portanto, ele tomava a vida inocente de um animal, um cordeirinho, e sobre o Antigo Testamento, que era a lei, quando o homem pecava, ele trazia o cordeiro para o altar. Digamos que se ele transgredisse qualquer dos mandamentos, ele trazia o cordeiro e colocava ali sobre o altar, e punhava as mãos sobre o cordeiro e confessava os seus pecados que estavam errados, e sabia que era culpado. Então, a lei ela requereria a morte, e ele trazia o cordeiro para ser morto em seu lugar. Mas um dia, no 37, eu estou resumindo aqui. Mas um dia, há 2000 anos, o Cordeiro de Deus nasceu em uma pequena manjedoura, em Belém, e foi guiado como ovelha para o seu matadouro. Há uns 1900 anos, essa tarde, às 3 horas, ele morreu, e o imaculado, inocente Cordeiro de Deus foi suspenso na cruz do Calvário, e morreu por cada pecador. Agora, quando o adorador vem a esse cordeiro por fé, esse é um tipo diferente de cordeiro. Ele não é um cordeiro como aqueles outros cordeiros, porque nenhum homem pode vir a esse cordeiro. Aqui está a questão. Nenhum homem pode vir a esse cordeiro, a menos que Deus o traga primeiro. Então você vê que não foi vontade própria nossa, de nós aceitarmos esse tão grande projeto de Deus que foi feito por nós ali. Foi uma questão de escolha de Deus. Ninguém pode vir a mim a não ser que meu Pai o trouxer. Ninguém poderia. Quem que era a mim? Aquele cordeiro. Então veja, está vendo a soberania de Deus? Espero que isso penetre bem fundo. Deus sabia que ele tinha ovelhas nesse mundo, ele sabia que haveria pessoas para serem salvas, e seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Isso aqui conecta com aquilo que eu falei lá no início, quando nós iniciamos o culto. Para o incrédulo, Jesus podia vir 500 vezes morrer na cruz, que para ele não ia ter valia nenhuma, ele não ia crer. Mas para o verdadeiro crente, só a menção, ele já crê. Não é verdade? Porque ele crê em toda a palavra. Você vê que para o verdadeiro crente, não precisa, Deus está provando nada para ele. Se nunca houvesse um sinal aqui de cura divina, se nunca houvesse um sinal que Deus te desse, mas porque está escrito em sua palavra, você crê em toda a palavra. Porque você foi chamado, foi escolhido para crer. Agora, para o incrédulo não adianta.
E é o que o profeta está dizendo aqui, ó. Porque Deus olhou e viu que haveria pessoas que iam ser salvas. E o seu amor olhou para baixo e viu aqueles que seriam salvos. Sendo assim, por pré-conhecimento, ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha nem ruga. E se Deus requereria uma igreja sem mancha nem ruga, ela tinha que ter algo para torná-la assim. Ele não requereria justiça. Seus juízos não podem deixá-la pedir por tal coisa se não houvesse como fazê-las. Você está entendendo? Suas qualidades próprias. Você se veste bem, irmã? Você não corta o seu cabelo, sabe por quê? Falando para as irmãs, você vive uma vida como a palavra diz, sabe por quê? Não é para você se salvar. Já é porque para me salvar. Não é para você se salvar. É porque você já é uma salva. Você, irmão, você vive como ensina a palavra, não é para se salvar. É porque você já é um salvo e isso reflete em você. Olha aqui, ó. Então o homem não pode fazer isso em si mesmo, ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelo juízo e pelo Antigo Testamento. Por isso ele enviou seus profetas, e ele enviou um homem justo, e eles descobriram que cada um deles falhou. Todos falharam. Abraão falhou, Isaac falhou, todos os patriarcas falharam. Davi falhou, Salomão falhou. Um de uma maneira, o outro de outra, mas todos falharam. Para mostrar que não há um perfeito, o único que é perfeito é Cristo. Por isso que nós não se salvemos em Davi. Nós não se salvemos em Isaac. Mas nós se salvemos em Cristo. Por isso que Paulo disse, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Coisa boa ouvir isso, né? Agora, quando a pessoa está em Cristo, nova criatura é, não é isso que a Bíblia diz? Quando você está em Cristo, nova criatura é. Então, essa nova criatura quer dizer, é uma nova natureza. E daí vai começar a transmitir a natureza de Cristo. Que daí nós voltamos aqui, outra vez, falando sobre a humildade, sobre a perfeição, os derivados da humildade, tudo estava em Cristo. Tudo estava em Cristo. Isso tem que ser refletido aonde? Nos seus súditos. Em cada um de nós. Por isso, quando nós olhamos literalmente um para os outros, nós conseguimos achar falhas. Porque nós aplicamos a lei. Não é isso? A lei, nós aplicamos a lei. Mas quando nós olhamos pela visão da graça, é o que Deus está olhando. Eu não vejo defeito em você, irmão Nelson. Eu te amo, independente do que você seja. Ah, mas ele não faz o meu jeito. Isso não existe dentro do cristianismo. Isso é acepção. Ah, mas eu não me encaixei muito. Não, isso é acepção. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que Deus amou? Amou um João. O que era o João? Símbolo do amor, não é? João era... Eu posso ver no João, quando a gente olha pela Bíblia assim... Mas o João encaixa mesmo, né? Temos quantos João na igreja aí, né? Encaixa mesmo. Calmo, tranquilo, sereno, como o velho ditado. Pensa para falar qualquer coisa, não é assim? Transmitir aquela serenidade, tranquilidade. Mas quando você olha para um Pedro, você já vê uma espada atravessada assim, e os nervos à flor da pele, não é assim? A prova estava lá, olha onde ele estava lá, com Jesus lá, né? Prender Jesus já toram a orelha de um soldado. Você não teria coragem de fazer isso, teria? Mas Pedro e Jesus
Não amou Pedro? Porque ele tinha aquele gênio forte, aquela natureza, aquela maneira? Não. Ele amou todos, um era diferente do outro. Amai-vos uns aos outros como eu, isso aqui é plural, não é singular. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é perfeição. Só para nós encerrar aqui então. Então a minha salvação, a sua, nesta noite, ela não depende de méritos de nossas próprias ações, depende totalmente da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeito, nós não afirmamos, mas temos essa única consolação, que a nossa fé, ela descansa em um sacrifício perfeito. Sabe como é que você faz para se manter humilde? Vai na frente do espelho. E olha numa visão natural para você. E olha um pouquinho para você. E você vai começar a se decepcionar contigo mesmo. Não é assim? Você vai se decepcionar, isso vai te manter humilde. Olha, não é só questão de ver a imagem, mas olha para você, muitas vezes, porque o espelho, ele vai refletir a tua imagem. E refletindo a tua imagem, vai passar o teu cotidiano. Não é assim? Passa o teu cotidiano. Olha, hoje de manhã, olha o que eu fiz de manhã. Eu fui rude com a minha esposa. Olha, hoje de manhã eu procedi que não poderia proceder daquela forma. Não é assim? E você vai olhando, e daí o que você vai fazendo? Você vai pedindo misericórdia para você. Você vai pedindo misericórdia. Senhor, eu errei, É dessa forma que nós temos que chegar diante do altar de Deus. Porque aquele pecador, não mudou os parâmetros em certas circunstâncias. Aquele pecador que ele vinha trazendo aquele cordeirinho, o profeta diz que ele vinha ali trêmulo, reconhecendo seus pecados, e ele colocava ali, a mão em cima, lembrando que era ele que tinha que morrer, não era o cordeiro. Aquele mesmo sacrifício que Deus instituiu, que Deus aceitava como um cheiro suave, devido ao seu arrependimento, ao seu olhar para si mesmo e viu que pecou, errou, e aquilo Deus recebia. Daqui a pouco, com o passar do tempo, tornou-se comum, e as pessoas vinham com o mesmo cordeiro. Digamos, o mesmo requisito, que era um cordeiro. E eles vinham com o cordeiro ali, o profeta diz, não diferenciava o ritual. Mas começou a cheirar mal diante das narinas de Deus. Mas quem que pediu para trazer um cordeiro? Não foi Deus? Foi. Só que a maneira que eles estavam oferecendo, aquilo começou a cheirar mal diante de Deus. E não mudou. Que tipo de cordeiro você está oferecendo para Deus? Essa que é a situação. Que grau de humildade, que grau de reverência, que grau de sentimento. Romanos 12. Nós lemos ali, né? Romanos 12. Olha aqui, Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Você sabe o que é culto?
Leia no dicionário o que significa culto. E você vai entender. Por isso que tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com reverência, respeito, dedicação. E como eu falei anterior, quando você olha para você mesmo, você vê uma decepção. Mas quando você olha para Cristo, como o Paulo disse, aí você se anima. Aí te dá força. Por isso que Jesus falou, eu creio que é João 15, sem mim, vamos colocar de pé? Sem mim, nada podereis fazer. Tudo está em Cristo. Tudo posso nele que me fortalece, tudo consigo, nele eu sou perfeito, nele eu sou humilde, nele eu sou amoroso, nele eu amo, tudo em Cristo. Fora de Cristo é uma decepção. Quando nós queremos agir simplesmente com habilidade humana, nós sempre vamos estar ao inverso do caminho que Deus proveu para nós. Vamos agradecer a Deus? Amado Deus, nosso precioso Pai, queremos te agradecer por esse momento a qual estivemos reunidos nessa noite. O Senhor sabe, Pai, que meu pensamento não era isso, mas o Senhor colocou em nosso coração e eu creio que fomos ajudados nessa noite. E eu venho pedir, meu Deus, nos ajude a sermos humildes, obedientes, reverentes à Tua palavra. Coloca em nós, Senhor Deus, aquele temor reverencial. Coloca em nós aquele desejo ardente de nós sermos melhores, não em nós mesmos, mas em Ti, Pai. Em Ti. Porque o Senhor tudo pode fazer por aqueles que confiam no Senhor. Teu profeta diz que o Senhor pode nos ajudar o quanto nós deixarmos o Senhor nos ajudar. Mas nós estamos aqui rendidos diante de Ti, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude a sermos melhores pais, melhores filhos, melhores irmãos, que possamos amar uns aos outros, sem olhar para a diferença, para gostos, mas olhar para o sacrifício sangrento que o Senhor fez na cruz do Calvário. É isso que nos anima, é isso que faz com que nós caminhamos, Pai, com passos firmes nessa mensagem. Deus, tudo nós entregamos nas Tuas mãos, porque o Senhor é o que molda em nós aquele caráter, aquela natureza divina, Pai. Por isso, ajuda cada um dos Teus filhos nessa noite, meu Deus. Perdoa os nossos muitos pecados, perdoa as nossas fragilidades, nossas ignorâncias. Ó Deus, não olha segundo as nossas debilidades, mas olha por aquela semente que o Senhor colocou em nossas almas. Esse plano da eleição que o Senhor fez com cada um que está aqui nessa noite. Eu creio, Pai, que nós somos chamados não para perdedores, mas sim para vencermos essa batalha, vencer esse mundo mau, vencer os desejos, vencer os pensamentos errados, Pai, vencer todos os obstáculos que são lançados em nossa frente. Pai, ajuda cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos e assim agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus.